deixar para você. Deu aí? Que louco. Só que Deu? tá com o tempo corrido. Então vamos lá. Posso continuar? Sim, por favor. Então vou dar no início. Falando, como nós falamos sistema imunológico, nós temos um sistema imunológico dividido em duas partes. Um sistema imunológico inato, em que ele é inespecífico, e um sistema imunológico que é adaptativo, adquirido, que é específico. O que é isso? O sistema inato é aquele sistema que você nasce com ele. Quando um bebezinho nasce, por exemplo, ele já nasce com um determinado grau de defesa de micro-organismos que tem no ar, porque senão o bebê nasceria e o bebê morreria. Então o bebezinho já nasce com uma certa imunidade. Essa imunidade é uma imunidade mais antiga, que faz parte da evolução humana, que é chamada inata ou inespecífica. Por quê? Ela está em nós e ela combate qualquer tipo de micro-organismo que nós pudéssemos ter, que fosse conhecido da raça humana. Então, a imunidade inata, você nasce com ela, ok? Ela é sua, é presente de Deus para você. Acontece o quê? Que assim como o ser humano ele evoluiu com o passar do tempo, os micro-organismos que convivem conosco, e é importante nós sabermos que nós temos em nosso corpo 10 elevado a 14 potência de células. E temos 10 elevado a 16 de bactérias que existem em nós. Então, em nosso corpo, nós temos mais bactérias do que células em nosso corpo. Só na nossa parte intestinal, nós vamos ter aí, no geral, quase 3 a 4 quilos de bactérias nós temos em nós. Então, é muita bactéria. Essas bactérias, elas convivem conosco harmoniosamente. Porém, assim como nós tivemos uma evolução, elas também tiveram evoluções. Então, acontece que, ocasionalmente, uma bactéria ou um vírus, ele acaba sofrendo uma mutação. Ele acaba sofrendo uma adaptação também ao meio. Por quê? Assim como o nosso corpo se adapta porque nós queremos viver, a bactéria e o vírus também se adaptam para poder sobreviver àquilo que tenta destruí-lo. E o que acontece? Quando surge em nós um novo vírus, uma nova bactéria, o nosso sistema imunológico inato, que entre eles tem o macrófago, por exemplo, ele não reconhece, ele não está preparado para poder combater aquela bactéria nova ou aquele vírus. Então aí surge a segunda defesa, o segundo tipo de imunidade, que é a imunidade que ela é adquirida, ou seja, um novo grupo de células chamado linfócitos, eles aparecem no cenário e esse linfócito, ele acrescenta algo, ele consegue identificar um micro-organismo e ele cria ali um sistema de especificação, onde o nosso corpo, ele entende quem é aquele camarada novo que está invadindo o organismo e combate aquele micro-organismo através dos anticorpos. Então, esse linfócito, ele pega o micro-organismo, retira, vou usar a linguagem mais simples, retira um pedacinho dele, que é chamado antígeno, ele leva para outras células de defesa, elas entendem, recebem aquela memória, e toda vez que você tiver contato com aquele novo vírus ou nova bactéria, o seu sistema inato, ele vai conseguir combater aquele camaradinha que está chegando ali. Por isso que o SARS-CoV-2, ele não está tendo tanta defesa, porque ele é um vírus novo que ninguém tem o anticorpos para aquele vírus. Teremos a partir do momento que tivermos o contato com ele. Então, o sistema imunológico é esse. É todo um sistema de células de defesa que vão fazer com que os micro-organismos não consigam prevalecer contra o nosso corpo. Quer seja um vírus, quer seja uma bactéria, quer seja qualquer outro tipo de micro-organismo. Então, em resumo, o sistema imunológico é isso, tá ok? Aí, o que acontece? Esse sistema imunológico, ele precisa estar em dias, ele precisa estar atento, ele precisa estar com todo o seu potencial para defender o nosso corpo. Aí acontece o quê? Existem situações que vão fazer com que esse sistema imunológico, ele perca a sua eficácia. Por quê? O sistema imunológico, ele é feito de quê? De células, que são células especializadas. Quer seja o macrófago, quer seja o neutrófilo,
quer seja um monócito, quer seja um natural killer, quer seja um linfócito T, um linfócito B, T porque vem do timo, B porque vem do baço. Então, são células brancas, leucócitos, que defendem-nos desses micro-organismos. E como qualquer célula, ele precisa estar ativo, ele precisa de energia, ele precisa de alimento. Então, se ele não estiver sendo alimentado, se ele não estiver recebendo os nutrientes necessários, ele diminui a sua efetividade, diminui a sua ação, e esses micro-organismos conseguem, então, prevalecer em nosso corpo, e aí a pessoa acaba ficando doente, ok? Então, em um pequeno resumo muito rápido, o sistema imunológico seria mais ou menos isso. Para quem entrou agora, amanhã, novamente, nós estaremos aqui às 22 horas, porque a gente tem vários tópicos aqui para a gente estar falando, né? E vai ser muito interessante. Então, hoje nós vamos concluir mais rápido, mas amanhã, a partir das 22 horas, eu cedi o meu horário da minha live para ele e vai ser muito legal. E qual a diferença entre a queda de cabelo, né, e a miniaturização dos fios? Ok, então vamos só linkar os temas. Então, quando nós falamos em imunidade, a imunidade, ela combate micro-organismos, mas também a imunidade, ela defende você de doenças e que você próprio pode estar desenvolvendo. Então, quando essa imunidade ela está afetada, como eu falei a vocês, a pessoa fica doente. Então, o que acontece? Quando nós falamos em uma pessoa ficar doente, nós estamos falando de uma pessoa que está com baixa produção de energia, essa energia é chamada ATP, trifosfato adenosina. Essa pessoa ela pode ter uma contaminação tóxica por químicas, ela pode estar contaminada por metais pesados, essa pessoa ela pode estar com a contaminação ou com um tipo de alergia ou intolerância alimentar. Essa pessoa ela pode, de repente, estar com a privação de um sono reparador. Essa pessoa pode estar com o seu organismo por falta de determinados hormônios, de um desequilíbrio hormonal. Vários fatores vão acontecer e essa pessoa fica doente. Quando alguém fica doente, o que vai acontecer? O seu organismo, ele entra em um estado chamado um estado de prioridade metabólica. O que é uma prioridade metabólica? O seu organismo, ele tem um instinto de sobrevivência. Ele quer sobreviver a todo momento. E para sobreviver, ele precisa de energia, de nutrientes, de oxigênio. O que acontece? Quando esse oxigênio, esse nutriente, essas substâncias que vão fazer com que o corpo esteja vivo começam a cair, começam a diminuir o seu nível em nosso organismo, o seu corpo, então, ele entra em uma prioridade metabólica. Ou seja, ele para e pensa, peraí, eu tenho que sobreviver, eu tenho que manter esse camaradinho aqui vivo. Tá? O dó de capeta ele tem que ficar vivo. Só que ele está com baixa de proteínas, baixa de minerais, ele está com baixa de energia, ele está ficando muito fraco. Então, o que nós vamos fazer? Vamos fazer uma prioridade para os órgãos que são vitais e vamos deixar os órgãos que não são vitais para um segundo plano. Então, o que acontece? Ele vai priorizar. O pulmão pode parar? Não, o pulmão não pode parar. Então, manda nutrientes para o pulmão. O coração pode parar? Não, o coração não pode parar. Manda nutrientes para o coração. O rim, o baço, o fígado, o intestino, podem parar? Se parar, ele continuar vivo? Não, ele vai falecer. Então, manda o que tem para esses órgãos. E o que não é tão essencial, o que não é tão vital, deixa para segundo plano. Se sobrar, beleza, se não, não. E aí o que acontece? O que não é tão vital em nosso corpo? As nossas unhas não são tão vitais e os nossos cabelos também não são vitais. Então o nosso corpo para e pensa, peraí, qual que é mais importante? As unhas ou o coração? O coração. O que é mais importante? Os cabelos ou o intestino funcionando direito? O intestino. Então, unhas vão deixar de receber nutrientes e o cabelo também vai começar a deixar de receber os nutrientes. E isso, então, vai fazer com que esse cabelo seja um marcador. O cabelo, então, passa a ser um marcador de saúde e um marcador de doença. Então, quando as unhas ficam fracas e o cabelo começa a ficar rarefeito, isso é um sinal de que algo está errado em nosso organismo. É um sinal de alerta que alguma coisa está em déficit em nosso organismo. E nisso, nós vamos ter, então, no cabelo,
dois fatores que vão ocorrer. Você vai ter um fator chamado quebra de cabelo e um fator chamado queda de cabelo, ok? Então, quebra de cabelo é uma coisa, queda de cabelo é outra coisa e miniaturização do fio é uma terceira coisa, perceberam? Quebra, queda e miniaturização do fio. São três coisas que são diferentes. O que acontece? Eu vou mostrar para vocês aqui uma maquete, tá? Isso é uma maquete de um sistema pilosebáceo, ok? Então, você observa aqui que você vai ter uma haste capilar, isso é uma haste capilar. Aqui nós temos representado a nossa epiderme, que ela é feita de 5 camadas, ok? Tem a camada basal, onde você tem a multiplicação celular, aí camada espinhosa, granulosa, camada lúcida e camada que é aqui em cima, camada córnea, que é essa parte que você vê da pele, é isso aqui. Aí você vai ter no segundo momento a derme, que é essa região onde ela é altamente vascularizada, onde você vai ter colágeno, elastina, e você vai ter toda uma unidade chamada pilosebácea. Por quê? Porque aqui você vai ter um local chamado bulbo capilar, matriz capilar e papila dérmica. A papila dérmica, ela manda nutrientes, irrigação sanguínea para esse bulbo, aonde na matriz capilar as células se multiplicam e o cabelo vai sendo formado aqui nessa região. Existe uma divisão aqui, você tem um infundíbulo, aonde o cabelo vai se queratinizando, e um ístimo, aonde depois ele vai saindo pelo ósseo, que é o orifício aqui. Você tem a glândula sebácea, que produz sebo para a lubrificação, tem a glândula sudorípara, que produz o suor, e vai ter vários sensores de tato, de frio, de calor, de pressão, que vão estar distribuídos aqui por essa região, a epidérmica, edérmica e epidérmica. O que acontece aqui? Quando você fala em quebra capilar, o cabelo está quebrando. Você está falando dessa parte do cabelo, uma parte visível do cabelo. O que quebra é a parte visível do cabelo. Observe que esse cabelo, na parte dérmica, ele tem uma estrutura que é viva. Por que essa estrutura é viva? Porque as células que estão aqui, elas são células que têm uma atividade mitótica, ou seja, elas se multiplicam, elas produzem proteína, elas produzem toxinas, elas produzem substâncias, energia. Então, essas células que estão aqui são células vivas. Então, esse cabelo aqui é um cabelo vivo. A partir do momento que chega no infundíbulo, passa pelo ístimo e sai pelo ósseo, esse cabelo se queratiniza. As células perdem o seu núcleo e elas morrem. Então, essa fibra capilar que você vê aqui é um tecido capilar proteico morto. Não tem atividade celular. O que você tem dentro da derme é uma fibra capilar viva, que tem uma atividade celular. Acontece o quê? Que esse cabelo de fora é o cabelo que quebra. Por que ele quebra? Ele quebra através de substâncias químicas, como a pessoa faz uma descoloração, quando a pessoa faz um alisamento, quando a pessoa ela usa uma chapinha em exagero. Então, pode ser uma agressão química, pode ser uma agressão térmica, pode ser uma agressão mecânica, quando a pessoa faz uma tração nessa fibra exagerada, e isso vai gerar uma quebra desse cabelo, ok? Então, quando o cabelo está quebrando, o que resolve o problema dele são os cosméticos, ok? É que você vai ao salão e você faz ali um tratamento capilar. O tratamento capilar vai ter como objetivo tentar sanar, remediar temporariamente esse problema que foi causado nessa fibra capilar, quer seja térmico, quer seja químico, quer seja mecânico. Então, ele vai tratar com o cabeleireiro, ele vai tratar a quebra do cabelo. Porém, tem a queda capilar e a miniaturização. O que é a queda capilar? A queda capilar é quando esse cabelo que deveria estar se multiplicando aqui, por algum motivo, as células que estão aqui, elas param de receber nutrientes, elas param de receber o oxigênio que deveria ter, ou seja, elas começam a não ter poder de multiplicação. Esse sistema de irrigação, de nutrição, por algum motivo, ele começa a funcionar de modo errado. E aí esse cabelo, que tem um ciclo de crescimento, de repouso e de queda,
que é chamado fase anágena, catágena e telógena. Fase anágena, esse cabelo cresce. A fase catágena, esse cabelo está em repouso, e a fase telógena ele cai. Então, o que acontece? O cabelo deveria estar numa fase anágena, de crescimento, e por algum motivo, por exemplo, um estresse muito grande, ele para de receber os nutrientes e entra numa fase telógena, ou seja, ele cai antes do tempo. Por quê? Essa fase de crescimento anágena poderia durar 6 anos, 7 anos, 5 anos, mas aí, de repente, por algum motivo, dura apenas 1 ano, 2 anos, e ele entra numa fase telógena, que deveria durar apenas algumas semanas, e o cabelo começa a cair. Então, aí o cabelo cai, ele cai, como o pessoal fala, ele cai da raiz, ele cai inteiro, não é? Então, isso é um problema que o cabeleireiro vai resolver? Não. O cabeleireiro não resolve uma queda capilar. Quem vai resolver a queda capilar vai ser um terapeuta capilar e vai ser um tricologista, entende? Esse que vai tratar essa situação. Através do quê? Através de tratar essa região de forma que a sua homeostase, o seu equilíbrio seja estabelecido e esse cabelo volte a crescer novamente. Então, isso é a queda capilar. E existe a miniaturização. O que é a miniaturização? A miniaturização é quando a pessoa ela começa a entrar em processo de calvície, onde o homem tem muito cabelo, a mulher também, e de repente ele começa a observar que esses cabelos vão desaparecendo, e vai ficando rarefeito aquela situação. Isso, se você olhar com o microscópio, você vai ver, Vanessa, que está cheio de pelinhos ali. Não é uma área que está lisa igual a minha testa. É uma área que está repleta de pelos, só que são pelos que estão bem fininhos. Eles não têm mais o calibre, esse calibre que ele tinha, ele não tem mais. Ele agora está com um calibre muito fininho, mas ele está lá. Ele continua naquele local, só que ele está tão fininho, que ele começa a não ser mais observado. Então, isso se chama miniaturização do fio, que é um processo de eflúvio telógeno, um processo de uma androgenética, padrão masculino, feminino, e aonde a pessoa, então, ela tem um processo de alopecia, que pode ser androgenética e assim por diante, ok? Então, quebra, quem resolve é o cabeleireiro. A queda, quem resolve é o terapeuta capilar e o tricologista. E a miniaturização também é o terapeuta capilar e o tricologista que pode ajudar. Então, essas são as diferenças dessas 3 situações que podem ocorrer. Sim, que show de explicação. Ficou bem claro. E nutrição celular? Então, acontece o quê? Esses processos que podem levar a essa miniaturização do fio, ou essa queda do fio, ela vai estar relacionada justamente ao quê? A uma célula que não tem nutrição. O que é uma célula? Isso aqui é uma célula, tá? Isso aqui é uma célula. A célula, ela é o quê? É a menor unidade da vida. O nosso corpo, ele é composto de 10 elevado a 14 de células. Como fala 10 elevado a 14? É 10 com 14 zeros seguindo na sequência, ok? Então, são alguns trilhões de células que ocupam o nosso corpo. Cada célula dessa, ela é uma usina de energia. Ela é uma usina de proteína, ela é uma usina de substâncias que vão fazer com que haja a vida em cada um de nós. Então, o que acontece? Essa célula ela é composta por quê? Ela tem uma membrana. Imagina um ovo, tá? O ovo tem uma casca, o ovo tem uma clara e o ovo tem uma gema. A célula seria mais ou menos assim. A casca que é do ovo, na célula, chama membrana, ok? É a membrana, essa parte aqui. Dentro da célula, ela tem um líquido. Esse líquido é chamado citoplasma, assim como o ovo tem uma clara. E nesse citoplasma, você vai ter um núcleo, imagina a gema do ovo, um núcleo, que é onde tem o DNA, ok? O DNA está aqui nesse núcleo, e tem várias organelas ao redor, e cada organela dessa, ela tem uma função de produzir proteína, tá? Como, por exemplo, aqui, você vai ter o ribossomo, que vai produzir proteína, você tem os lisossomos, que vão quebrar algumas substâncias, você vai ter o retículo endoplasmático rugoso, o retículo endoplasmático liso, e você vai ter centríolos, várias organelas, mas a mais importante é esse aqui, ó, que parece um amendoinzinho, tá vendo?
que parece um amendoim aqui, ó. Esse camaradinha que parece um amendoim, aqui você o vê aberto, tá? Está aberto aqui. Ele é chamado mitocôndria. E o que é a mitocôndria? Mitocôndria é a usina da vida, é a usina da energia. É aquilo que faz com que você se levante de manhã e ande, fale, respire. É aquilo que faz com que você possa dormir também. Então, essas mitocôndrias, essas organelas, elas produzem a respiração celular, elas produzem a energia celular. Sem elas, não haveria vida. Nós estaríamos mortos. Então, o que acontece? Essa célula aqui, ela é um ser vivo. E como um ser vivo, ela precisa receber nutrientes para que ela possa funcionar de forma correta. Quando essa célula ela é privada dos nutrientes, ela é privada de oxigênio, ela é privada de produzir a sua energia, então o indivíduo ele começa a ficar doente. E essa doença vai gerar uma queda capilar, essa doença vai gerar uma miniaturização do fio, essa doença vai gerar, essa deficiência vai gerar várias doenças que a pessoa pode ter no seu corpo. E esse ser humano, ele começa a ficar enfermo, entende? Então, o segredo da saúde é nutrir uma célula. Uma célula nutrida, uma célula bem alimentada, ela vai produzir proteína, ela vai produzir energia, e essa proteína e essa energia, ela vai fazer com que você tenha saúde. Então, a nutrição celular é justamente o quê? São aquilo que você ingere, são as coisas que você ingere, elas são metabolizadas pelo seu organismo, ok? E são direcionadas através do seu sangue, ok? Elas são enviadas para essa célula. E essa célula, então, recebe, através das hemácias, por exemplo, do seu sangue, ela vai receber os nutrientes e receber oxigênio, para que ela possa trabalhar e possa produzir proteína e possa produzir energia e outras substâncias para que você possa estar sadio. Então, quando uma célula fica doente, Vanessa, a pessoa também fica doente. O que é o câncer, Vanessa? O que é o câncer? O câncer nada mais e nada menos é do que uma célula que sofreu. O câncer é uma célula que está em sofrimento. É uma célula que está sendo privada dos nutrientes, do oxigênio e da energia que ela precisa para poder funcionar bem. Aí, quando você priva uma célula de oxigênio, quando você priva uma célula de nutrientes e quando você contamina essa célula com substâncias tóxicas, ok? Que pode ser através de uma contaminação externa, como, por exemplo, uma contaminação de metais pesados, como pode ser também aquilo que você come, aquilo que você bebe, você acaba intoxicando a sua célula e privando-a de substâncias essenciais. Isso faz com que essa célula ela entre em agonia. E quando essa célula ela entra em agonia, tá ok? Entra em agonia, ela começa a despertar nela dispositivos de sobrevivência. Porque essa célula aqui, Vanessa, e hoje, pelo nosso tempo, nós vamos ficar nesse assunto, aí amanhã a gente continua. Sim. Essa célula aqui, ela é uma célula que ela tem milhões de anos de adaptação à vida. Ela foi treinada a sobreviver. E quando ela é submetida ao sofrimento e à angústia, essa célula ela começa a criar dispositivos para continuar viva. A célula, ela tem uma voltagem. Não sei se vocês sabem disso, mas a nossa célula tem uma voltagem. O corpo humano ele produz energia para acender uma lâmpada elétrica. Tá? Nós podemos acender uma lâmpada elétrica com a energia que o nosso corpo produz. E essa célula aqui, ela tem uma voltagem. A voltagem para que ela fique sadia é menos 70 ou menos 60 milivolts. Ela tem que ter isso para funcionar direito. Quando ela começa a entrar em agonia, ela diminui esses milivolts para menos 15 milivolts. Quando ela chega em menos 15 milivolts, o que ela faz? Ela desperta esses mecanismos de defesa para que ela continue sobrevivendo. E sabe qual que é um desses mecanismos de defesa? É não morrer. Toda célula, ela tem um sistema de morte programada. As nossas células, elas nascem com a data da morte dela.
Isso se chama apoptose. É a morte programada da célula. Ela nasce hoje e ela tem a data que ela vai morrer. Quando uma célula ela é judiada, ela entra em agonia, ela desperta os dispositivos de sobrevivência, ela inibe uma proteína chamada P53, que faz com que ela não morra. Então, ela não entra em apoptose e ela continua viva além do tempo e ela acelera a sua multiplicação. Então, ou seja, ela não morre e ela continua se multiplicando. E isso vira, então, um tumor. Esse tumor pode ser um tumor benigno, se ele se manter no local que ele se multiplicou, ou um tumor maligno, quando ele invade outros tecidos e passa para todo o corpo. Então, você observa o quê? Que um câncer, eu estou usando como exemplo, mas qualquer outra patologia, ou até mesmo uma queda capilar, ou a miniaturização do fio, ela geralmente é causada pela própria pessoa. A pessoa se intoxica, a pessoa agride o seu corpo, e essa agressão do corpo gera uma resposta de sobrevivência de uma célula que está em agonia, então ela sofre uma mutação, onde ela pode ser desde uma doença autoimune até mesmo de um câncer que pode ser maligno ou benigno no organismo. Então, isso acontece com uma célula quando ela não recebe a sua nutrição. E isso acontece o quê? Eu falo muito, né? Mas é por causa do tempo. Vamos lá. Isso acontece o quê? Para poder concluir aqui. Acontece por dois dispositivos. Nós temos o dispositivo genético e temos o dispositivo da epigenética. Genética e epigenética. É igual? Não, é diferente. Genética é aquela programação que você tem em você mesmo. Você nasceu com aquela programação. A sua genética, Vanessa, você teve uma receitinha aqui, nesse núcleo celular aqui, ó, tem um DNA, e esse DNA tinha uma receita. A Vanessa vai ter esse tom de pele, essa altura, os olhos dela, a cor dos olhos, a boca, o nariz, tudo uma receitinha de como a Vanessa vai ser. Isso é a genética, que todos nós temos. E tem a epigenética. O que é epigenética? Epigenética é quando fatores externos interferem nesse DNA da minha célula. Os fatores externos alteram esse DNA e gera alguma coisa que não era para acontecer. Eu vou dar um exemplo de epigenética. A pessoa fica exposta ao sol, ela gosta de se bronzear e fica muito tempo exposta ao sol. Não é aquele sol de 20 minutos, que nós vamos falar amanhã, que é muito bom. Não. Fica lá 2, 3, 4, 5 horas de sol. Demais. E aí ela tem uma pele que é fotossensível, e isso, então, a radiação solar, em excesso, ela penetra esse núcleo celular e ela consegue deformar o DNA. E aí, essa pessoa acaba desenvolvendo um câncer de pele. Ok? Esse câncer de pele, que foi pela exposição solar, ele foi um câncer genético? Ela estava programada para ter aquele câncer? Na verdade, não. Foi uma agressão externa que modificou algo interno e gerou uma patologia. Então, isso é chamado epigenética. São fatores externos que interferem naquilo que é genético. Pode ser para o bem ou para o mal. Então, as patologias, as doenças que nós temos, desde uma queda capilar, uma miniaturização do fio e outras doenças, 75% delas acontecem pela epigenética, não é pela genética. A genética ela é responsável por 5 a 25% das doenças. De 75% a 95% é causado pela epigenética, ou seja, é aquilo que você come, é aquilo que você bebe, é a atividade física que você faz ou não faz, é o modo que você dorme. Isso é que determina se você vai ser uma pessoa saudável ou uma pessoa doente, muito mais do que a própria genética. Olha que top, né? Pena que hoje foi corrido, até por causa da internet também. Mas assim, eu vou abrir uma caixinha de perguntas lá nos stories. Vocês podem estar indo lá na hora que terminar aqui, tá? Eu ainda tenho algumas coisas para passar para vocês. Aí vocês podem estar colocando todas as perguntas que vocês querem fazer. Eu vou estar anotando. Aí amanhã às 22 horas, Dó de Capelli vai estar conosco novamente. Porque ainda tem muito conteúdo para passar para vocês, né? Porque tem um compromisso hoje às 9 e acabou atrasando devido à internet. Aí vamos finalizar o que nós iremos falar hoje e vamos falar, inclusive, de couro cabeludo, né? O que mais, Dodge? Amanhã nós vamos voltar um pouquinho sobre essa questão da nutrição celular. Vamos falar sobre a limpeza do terreno biológico, ok?
E nessa questão da nutrição celular e a limpeza do terreno biológico, nós vamos falar então sobre as patologias que afetam também o cabelo e o couro cabeludo. Como fortalecer E como fortalecer a nossa imunidade. E como fortalecer a imunidade também, né? E ele vai dar dicas, assim, maravilhosas que vocês mesmos podem estar fazendo em casa também, tá bom? Então, assim, amanhã às 22 horas nós estaremos aqui, porque tem muito conteúdo para passar para vocês. Então, eu acabei abrindo o meu horário para ele amanhã com o maior prazer, né, para a gente poder estar concluindo aqui, tá bom? Dodi, muito obrigada, foi um prazer imenso ter você aqui e até amanhã. Viu? E obrigada mesmo, apesar que foi corrida, mas assim, eu achei muito show, você explicou de uma maneira muito simplificada, né? E que deu para ter um aproveitamento bem legal, tá bom? Obrigada mesmo, que Deus te abençoe e até amanhã. Vocês podem ficar, obrigado. Só saindo, tá, gente? Obrigado, querida, Deus abençoe também. Amanhã nós vamos estar com o tempo sossegado, se precisar ficar até a meia-noite, a gente fica sem nenhum problema, tá? Muito obrigado, pessoal, também. Se precisarem de alguma coisa, Dodi Capelli, aqui no Instagram, é só adicionar, e vai ser um prazer estar com vocês. Então, amanhã nós voltamos, amanhã eu estou sossegado, não estou na correria, e qualquer pergunta pode fazer, que a Vanessa vai anotar, e amanhã nós vamos responder as perguntas que vocês tenham aí, sem nenhum problema, tá? Hoje eu falei um pouco rápido, mas é porque, como vocês perceberam, são muitos assuntos, e o tempo estava muito curtinho, né? Então, não ia dar para falar nem um pouquinho, então eu acelerei um pouquinho, para poder falar um pouco com vocês, tá ok? Mas amanhã nós voltamos, então, Vanessa. Sim, às 22 horas, tá bom? Muito obrigada. 22 horas. Um beijo no coração, vou começar agora a live com o doutor Alan Wells, tá bom? Oi? Você vai ficar até que horas aqui? Até que horas você vai ficar na live? Eu vou conversar com eles aqui, vou finalizar, vou passar algumas perguntas para eles aqui, daí amanhã legal. Tá bom? Ok, então se algum deles, depois que você terminar, tiver interesse, Dodi Capelli, nós vamos estar fazendo uma live com o Dr. Alan Wells, falando sobre implante capilar. Se alguém tiver interesse, estamos aí. Ótimo. Obrigada, tá viu? Beijo. Tchau, até